Você já sentiu como se tudo dentro de você quisesse apenas fugir? Ansiedade que aperta o peito, medo que paralisa, pensamentos que não param e a sensação de que não vai aguentar. E se eu te dissesse que até mesmo um grande profeta da Bíblia passou exatamente por isso? Eliseu, um homem de fé, corajoso diante de reis e multidões, chegou a pedir a Deus a morte porque não suportava mais o peso da vida. Mas é justamente nessa história que descobrimos um segredo poderoso: como transformar a ansiedade e o medo em paz. Se você já enfrentou noites sem dormir, pensamentos acelerados ou aquela angústia que parece não ter fim, então esse vídeo é para você. Se inscreva agora no canal, porque aqui nós contamos histórias bíblicas que não ficaram no passado. Elas falam diretamente à sua vida hoje. E eu te pergunto, você já sentiu que a ansiedade e o medo estavam vencendo a batalha dentro de você? Imagine isso, você deu tudo de si. Lutou, conquistou, venceu batalhas enormes. Por fora, todos te veem como um exemplo de força, alguém que nunca desiste. Mas por dentro, você está quebrado. Esse foi Elias. Depois de enfrentar reis, falsos profetas e multidões, acabou sozinho, escondido no deserto. E foi ali, no silêncio da solidão, que a ansiedade o esmagou. Sua respiração ficou pesada, o coração disparado, a mente cheia de pensamentos escuros. Ele chegou a clamar: "Basta, Senhor, tira a minha vida." Você já se sentiu assim? Talvez você não esteja em um deserto físico, mas em um deserto emocional. Você se levanta cansado mesmo depois de dormir. Carrega um peso invisível que ninguém mais enxerga. Sorri por fora, mas por dentro grita. A ansiedade não é apenas preocupação. É aquela sensação de que algo ruim está para acontecer, mesmo que você não saiba o que. É um medo sem forma que rouba a paz e faz acreditar que não há saída. E a solidão piora tudo. Porque mesmo cercado de pessoas, você sente que ninguém entende de verdade o que passa dentro de você. Assim foi com Elias, que acreditou: "Sou o único que sobrou, ninguém está comigo." Esse é o poder da ansiedade: distorcer a realidade e nos fazer acreditar que estamos sozinhos e sem esperança. Mas é exatamente nesse ponto, quando pensamos em desistir, que o agir de Deus começa. Porque quando chegamos ao limite, quando acreditamos que não existe saída, é aí que Deus nos mostra que a paz não depende das circunstâncias, mas da presença dele. A história de Elias é como um filme cheio de reviravoltas. Ele, que desafiou 450 profetas de Baal diante de todo o povo no Monte Carmelo, que orou e viu fogo descer do céu consumindo o altar, passou de herói de Israel a fugitivo com medo da rainha Jezabel. Do fogo do céu à escuridão da depressão. Elias correu para o deserto, se escondeu debaixo de um arbusto e disse: "Senhor, já basta, tira minha vida." O mesmo profeta que parecia invencível estava agora quebrado. Mas Deus não o abandonou. Enquanto Elias dormia, um anjo o acordou com pão e água. Uma vez, depois outra vez. Até que tivesse forças para caminhar 40 dias até o Monte Horebe. Lá, ele se escondeu em uma caverna esperando uma manifestação grandiosa de Deus. E então veio um vento forte. Mas Deus não estava no vento. Depois um terremoto. Mas Deus também não estava ali. Veio um fogo. Mas Deus não estava no fogo. E por fim, veio uma brisa suave. Foi nesse sopro tranquilo que Elias sentiu a presença do Senhor. Ele entendeu: a paz não estava nas manifestações grandiosas, mas no silêncio íntimo da presença de Deus. E mais, Deus o lembrou que ainda havia 7.000 em Israel que não se curvaram a Baal. Elias não estava sozinho. A ansiedade tinha mentido. Ainda havia esperança, ainda havia companhia, ainda havia futuro. E essa mesma mensagem é para você. Porque Deus não nos deixa no deserto. Ele nos encontra no ponto mais frágil e nos devolve a paz que o medo tentou roubar. Se a história de Elias acontecesse hoje, talvez não fosse em um deserto físico, mas em um quarto fechado, com as luzes apagadas, o celular desligado, sem forças para responder mensagens. A sua caverna pode ser as 4 paredes de um quarto escuro, mas o mesmo Deus que sussurrou a Elias continua sussurrando: "Calma, eu estou com você." Talvez você pareça forte para todos, mas no fundo sente que não aguenta mais. Talvez você sorria nas redes sociais, mas por dentro luta contra uma angústia silenciosa. E talvez já tenha pensado: "Não consigo mais." Mas a história de Elias nos lembra de algo essencial: Deus não nos abandona. E o mesmo anjo que trouxe pão e água ao profeta, hoje pode se manifestar em forma de uma palavra, de um amigo que te chama, de um vídeo como este chegando até você. A voz suave que Elias ouviu continua falando. Você não precisa carregar isso sozinho. E aqui estão as lições práticas dessa história.
Ansiedade não significa falta de fé. Elias era profeta, homem de oração, e mesmo assim se sentiu sem forças. Isso mostra que sentir medo ou angústia não te torna fraco na fé, apenas humano. Deus cuida do básico. Elias pediu a morte, mas Deus lhe deu pão e água. Às vezes o que mais precisamos não é uma resposta milagrosa, mas descanso, alimento e cuidado. A paz de Deus está no silêncio. Não no barulho, não no espetáculo, mas naquele instante íntimo de oração, onde ele sussurra ao coração. Você não está sozinho. Assim como Elias acreditava que estava só, mas descobriu que havia milhares com ele, você também tem pessoas que te amam, que oram por você. Não guarde tudo em silêncio. Sua história não termina no deserto. Elias recebeu uma nova missão. E você também tem um futuro pela frente. O medo e a ansiedade não definem o fim da sua jornada. Em resumo, a história de Elias mostra que a ansiedade não é o ponto final, mas um capítulo onde Deus pode se revelar de forma mais íntima. E eu quero te lembrar, sua ansiedade não é sua identidade. Seu medo não define o seu destino. A última palavra vem de Deus, e em Deus sempre há esperança. Se você acredita que sua história não termina na ansiedade, mas na paz do Senhor, se inscreva agora no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa mensagem. Assim como Elias, você também pode se levantar, sair da sua caverna e encontrar a paz que tanto procura.